Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Todos estão acostumados que o programa Assunto Cidade cada noite recebe um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Hoje já está aqui conosco nos estúdios a Vilma Alfred, ela que é técnica da equipe Melo de Karatê, equipe que vem levando o nome de Guarujá aí por os lugares mais altos, para os pontos mais altos do pódio do Karatê mundial. E você vai conhecer já já tudo sobre essa equipe Melo, logo depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique conosco. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Amigos, começamos então esta edição do programa Assunto Cidade, como eu falei no início, hoje entrevistando a técnica da equipe Melo, a Vilma Alfred, a quem primeiro eu agradeço imensamente pela presença e antes de mais nada deixo o espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite, Valdir, boa noite, senhores e senhoras telespectadores. Eu agradeço, tenho assim, uma honra muito grande estar aqui. Eu sei que são grandes nomes que sempre vêm para cá, né? E eu estou assim, me sentindo honrada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá certo. Para quem não sabe, falar em karatê sem citar os nomes de Pablo Melo e Ramon Melo é a mesma coisa que não falar do esporte. Os dois estão frequentemente nos lugares mais altos do pódio e a responsável por isso, além do talento e da capacidade dos dois karatecas, é a própria mãe.
própria mãe, que é a treinadora ali que leva a ferro e fogo os destinos dos dois meninos. Vilma, queria te perguntar, só para localizar o telespectador, como é que foi que começou tudo isso? Os meninos você já lutava, o pai dos meninos lutava, começou na maternidade, como é que foi essa história toda? Dá uma panorâmica para nós. Então, eu já vinha de uma outra arte, que o taekwondo, mas eu nunca fui atleta de competição, né? Eu era aluna só. Então, existe um diferencial de aluno para atleta, atleta é quem compete. Então, eu era aluna. Meu esposo foi lutador de boxe amador, também nunca competiu, era mais treino mesmo. E a gente queria colocar numa arte, em alguma modalidade, que ele não viesse a se machucar na escola, que ele só se defendesse, né? E eu levei para vários, levei para capoeira, levei para judô, para taekwondo, mas ele se encantou com karatê. Então a gente levou para treinar no centro comunitário, né? Ele treinou acho que uns 15 dias e o professor na época falou, não compra uniforme porque com certeza eles desistem no meio do caminho. Isso foi o Pablo com quantos anos? O Pablo tinha 4 anos e meio. O Ramon não tinha nascido? Não, o Ramon era bebezinho, recém-nascido. Então aí a gente resolveu comprar o kimono com 15 dias que ele estava treinando. E desde então ele não parou. Eu deixei ele treinando até os 6 anos e meio, mais ou menos. Com 7 anos eu pedi para que ele fosse federado. E aí ele começou a competir, começou a se destacar. E aí teve um momento que eu chamei ele e conversei com ele o que ele queria. O que ele pretendia, o que ele sonhava. E ele disse para mim, eu quero ser campeão. Eu quero ser um campeão sul-americano, eu quero ter os melhores títulos, os maiores títulos. Né? E eu que vinha de uma outra arte, né? Então eu falei, então é o seguinte, eu vou me preparar. Eu vou treinar, vou graduar, eu vou estudar, eu vou participar de tudo que tiver que fazer, vou fazer cursos e eu vou ser sua técnica. E você vai conquistar tudo que você quer. Foi a hora que você resolveu, percebeu que você deveria se preparar. Exatamente. Para poder... Porque assim, o professor ali não é técnico. Quando na maioria das vezes, o professor, quando vai para uma competição, ele vai para arbitrar. Então, ele não tem como o professor dar atenção para um atleta só. Ele vai dar atenção para 40, 50, e nem sempre vai ser exclusivo de um, né? E eu achava, naquelas competições que ele ia, eu achava que ele precisava de uma pessoa do lado, né? E que essa pessoa teria que ser eu, não tinha jeito. Né? Então, eu comecei a investir em mim para depois investir nele. E que tipo de curso que você... Eu tenho 3 cursos de arbitragem. Arbitragem. Né? Eu tenho curso de arbitragem. Você fez arbitragem para ninguém roubar teu Exatamente. filho, né? Eu preciso saber o que o juiz pode fazer e o que ele não pode fazer. E já aconteceu alguma vez de você ter que discutir lá, levantar? Já teve competição que eu fiz voltar a chave. Fez? Claro, com certeza. Com base no teu conhecimento das regras. Lógico, o juiz ele não pode falar uma coisa para mim que eu sei que se pode ou não pode. Entendi. E eu sei que o juiz tem medo. Entendi. E ele sabe. Imagino. Exatamente. E lá vem aquele atleta que a mãe é juíza. Né? Não, porque assim, eu não fiz os cursos de arbitragem que eu fiz tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, eu não fiz para arbitrar, mesmo porque se você vai arbitrar, você não tem como ser técnico. Entendi. Ou você é uma coisa ou você é outra, não tem jeito de você, né? Então eu fiz para ter o conhecimento, para ter você falar com notoriedade, com autoridade. Eu sei e você está errado, né? Como aconteceu diversas vezes. Então, foi por isso que eu fiz o curso. E eu tenho vários cursos. Eu sou no estilo Chorinho, eu fiz com o mestre deles, que é o Masahiro Shizato. Né? Fiz 2, inclusive, pela Chorin Rio. Mas não para arbitrar, para ter um conhecimento. E dentro de uma quadra, eu tenho autoridade para falar o que eu acho que tem que falar no momento certo e o juiz, ele sabe que eu sei. E essa ocasião que você fez a decisão do juiz voltar atrás, a chave que você falou, foi aonde? Pan-Americano de arte marcial, em Brasília. Em Brasília? Em outubro. Novembro, a gente esteve no Pan-Americano. E o Ramon, ele fez um kata de faixa preta. E tinha árbitros de vários estilos, de vários países. Eu, como técnica, se eu estivesse arbitrando naquele momento, eu teria dado, no mínimo, o 3º lugar para ele. Não teria que ter pegado um 4º lugar, um 5º lugar, um 6º. Era 3º, porque ele perderia para o taekwondo e ele estava perdendo para o kung fu, que são katas assim, maravilhosos, né? Então, o 3º lugar era aceitável. E o juiz deu nota de 3º lugar para um atleta que esqueceu o kata no momento, no estilo dele, um chileno. E aí eu mandei parar. Deu 4º lugar para o meu atleta não classificaria para o Mundial, e eu mandei parar. Falei, para por quê?
acabou a chave. Então eu chamei a organização. Porque o técnico, ele não pode fazer o que muitos fazem, gritar, fazer desordem, né? Ele tem que ser um exemplo para o seu atleta. Né? Então eu solicitei a diretoria técnica, chamei os organizadores do Pan-Americano e eu perguntei, tem algum árbitro aqui que tem conhecimento desse estilo nosso? Se tiver, aí a gente vai conversar. Porque quem deu a nota não conhece o estilo que ele fez. Entendi. Com certeza não conhece. E aí não tinha. Entendi. Tinha vários estilos, não tinha o nosso. E aí foi solicitado pelo alto-falante e apareceu um Seisei, 5º grau, 4º grau, parece, do Amazonas. Olha só. E ele veio e falou, não, eu sou do seu estilo, eu sou chorinho. Eu falei, por gentileza, você vai ver ele fazer. E eu tenho certeza que se você você for justo, você vai dar a pontuação que ele precisa. Mas se você falar que não é o terceiro lugar, eu abaixo a cabeça e fico quieta. Entendi. Porque você é do meu estilo. E aí voltou a chave. Ele fez e foi o terceiro lugar. Se eu não estou lá? O kata é a luta imaginária. Kata é só a exibição exatamente, dos movimentos. Ele tem que fazer com que todos os juízes de todas as modalidades que estão presentes entendam que ele está lutando com alguém. Então é uma luta imaginária. Mas as defesas e os ataques têm que ser perfeitos. Os movimentos têm que ter uma sincronia, né? Tem que ter uma força. E deve ser talvez mais difícil ainda. Porque você está batendo onde você não está vendo. Exatamente. Né? Você não está. Você tem que acertar o lugar certo. A competição, então, ela é baseada nas duas modalidades. Kata, que é uma luta imaginária, e o combate, que é a luta em si. Sim, mas aí tem a modalidade kata equipe, né? Que eles são vice-campeão sul-americano de kata equipe. Que aí não pode ser 2, são 3. Então, nós tivemos que usar um outro atleta de uma outra cidade. São 3 fazendo movimentos sincronizados. Uma sincronia. Então, eles foram vice-campeões e perderam para o Chile. Certo. Né? Mas foi maravilhoso, porque nós treinamos, os 3 juntos, nós treinamos 40 minutos antes de entrar no jogo. O Pablo e o Ramon, eles treinam comigo. Né? Agora, lá na competição, foi 40 minutos para treinar. Ô, Vilma, nessa hora do kata, é nessa hora que se mistura as artes marciais, o karatê com o taekwondo? Não, é na hora do combate. No combate? Combate. Nós temos filmagens do Pablo lutando com um lutador de Muay Thai. Então, assim, kickboxing. Então, ele luta com a arte dele, contra Kung Fu, contra Muay Thai, contra quem tiver presente. Mas é possível isso? Sim, no campeonato de artes marciais, sim. No campeonato de karatê, não. Né? Então... Mas o campeonato de arte marcial, tanto o paulista, brasileiro, sul-americano, mundial, que a gente vai enfrentar, ele é muito mais difícil que o karatê. Porque o karatê, você sabe a técnica que o teu oponente vai usar. Claro. Na arte marcial, você não sabe. Você não sabe o que o Kung Fu, o atleta de Kung Fu vai fazer. Se ele vai pular, se ele vai chutar, se ele vai dar... Você não sabe. O taekwondo... o Shun, qualquer outra arte que cair na chave dele, você não tem uma noção do que ele vai fazer. Então ele tem que ter uma percepção de golpe muito boa, ele tem que estar muito bem treinado, ele tem que ter uma rapidez muito grande e tem que ter um controle de golpe muito grande, porque ele não pode sangrar o atleta, o oponente. A equipe Melo vive em Guarujá? Sim, nasceu e vive no Guarujá. Criar 2 filhos, né, no Guarujá, como a gente estava falando aqui no intervalo, antes de começar a entrevista, criar 2 filhos no Guarujá, ou em qualquer outra cidade hoje, nesse mundo de hoje, né, trilhando o caminho do bem, já é uma tarefa bastante delicada para a mãe e para o pai, né, e para a família em si. E ainda trilhar o caminho do bem e ainda conquistar títulos importantes no esporte, como os seus 2 filhos vêm conseguindo, é uma tarefa glória e dobrada ainda, né? Quais são as graduações que os seus filhos já conseguiram? Assim, você tem tudo de cabeça? Tudo? Tenho, eles têm diploma de tudo. Quando foi que o Pablo é o maior, né? O Pablo hoje tem quantos anos? O Pablo tem 16 anos. E o Ramon? O Ramon tem 12. 12. Isso. Quando foi que o Pablo ganhou a primeira luta ou teve a primeira... O Pablo, ele foi... A primeira grande luta do Pablo foi com 6 anos. 6 anos e meio, mas ele não era federado. Entendi. Foi numa competição, assim, de estilo, né? Que a gente ganhou. Foi, se eu não me engano, foi no Tejereba. Eu estava perto de ganhar o Ramon. Estava bem barrigudo e tal. E quem foi levar ele para receber a medalha foi meu esposo. E eu estava já naquela semana para ganhar neném. O Ramon com certeza já sentiu ali uns efeitos na barriga mesmo. Né? O Ramon já coloca kimono desde 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, a gente já colocava kimoninho nele para ver se, né?
E quando o Ramon fez 4 anos, a mesma idade, ele já queria treinar e eu falava para ele, você quer treinar porque você vê o seu irmão ou porque você gosta? Isso. Ah, porque eu vejo o meu irmão, então você não vai treinar. Aí quando ele fez 4 anos e 3 meses, eu falei, você quer colocar um kimono? Eu quero. Então você vai mostrar para mim se você sabe alguma coisa. O que você aprendeu se você está indo para... Porque eu carregava um na bicicleta atrás, outro na frente. Então o Vicente Carvalho inteiro me conhece. Né? Porque eu andava assim, 40 quilômetros por dia de bicicleta. Né? Era para natação, para a escola, para o inglês, né? Para os treinos. Então muita gente me conhece por conta disso. Né? E aí ele não fez catar, não fez nada, mas ele movimentou. A leveza dos movimentos que ele fez, chamou a sabe? atenção. Eu falei assim, pera um pouquinho, tem alguma coisa aí, peraí. Vem cá, faz de novo para a mamãe ver. E ele fez novamente. E aí eu conversei com o professor na época, eu falei assim, eu quero que ele assista lá dentro, eu quero que ele entre na quadra, viva o clima, né? E tal, pra gente ver. E ele começou a acompanhar o irmão, o pessoal sabe? E aí eu comecei a perceber que ele tinha um talento assim, era dele mesmo, ele tem um estilo, o Ramon tem um estilo dele. E o mais velho incentiva? Ah, sim, com certeza. Eu coloco os dois para treinar. Eu nunca coloquei eles na categoria correta deles. Coloco assim, fora do Brasil, o Pablo compete de 15 a 17 anos. Faixa preta e acima. O Ramon, quando ele foi para o primeiro sul-americano, ele tinha 7 anos. Ele competiu de 7 a 10, na época. Né? Então, eu sempre coloquei eles em graduação maior. Na idade que eles iam alcançar. Porque assim... O Ramon é faixa verde, ele já vai fazer faixa roxa, ele tem 12 anos. Então, ele faz aniversário em março, ele fez 12 anos agora em março. Então, se ele não está adaptado a lutar com garotos de 12, 13, eu fazia isso quando ele tinha 10, 11, eu já colocava na 12, 13. Ah, mas ele vai se machucar. Não vai. Ele não é bobo, ele não vai deixar ninguém bater nele, não vai deixar. E se ele é bom, ele vai ser bom em qualquer categoria. Lógico que eu não vou colocar ele numa categoria de juvenil, isso não. Né? Mas aonde eu achar que eu posso colocar, eu vou colocar e eu sei que ele vai se dar bem. E eu percebia, em treinos, eu coloco o Pablo para lutar com o Ramon, eu falo, Pablo, pode bater. Aí é sua opção, Ramon, você vai querer apanhar dele ou não. Entendeu? É lógico que tem um certo controle. É o irmão, exatamente, tem um certo controle. Tá? Mas, agora, e aí a gente percebe as esquivas dele, ele tem uma técnica, o Ramon tem uma técnica que é dele. Ele montou, assim, uma técnica, quando a gente luta, eu e ele, na minha casa, porque lá eu tenho um espaço, né? E eu luto com o Pablo, eu luto com o Ramon, a gente treina alguns quirrons, alguns katas e tal. Mas o nosso forte mesmo em casa é o treino de combate, né? E, então, quando eu ponho um para lutar com o outro, eu percebo, né, a forma que o Ramon luta. Né? O Ramon não gosta que encoste nele. Dificilmente você vê alguém encostar nele. Então, as lutas que o Ramon ganha é 6-0, é 8-0, é 8-1, no máximo 1 ou 2 golpes que algum atleta pega nele. Então, o primordial para mim até hoje foi isso, colocar sempre em categoria acima. Tá certo. Bom, o Pablo, o que o Pablo já conseguiu? Ele já conquistou o quê? Campeão sul-americano? Os dois são bicampeões sul-americanos. Bicampeões sul-americanos. De artes marciais. De artes marciais. E no karatê, especificamente? Então, nós tivemos o Campeonato Sul-Americano de Karatê esse ano, só que a gente não tinha condição, porque a gente já estava chegando no Sul-Americano. Eles tinham conquistado 8 troféus. E esse ano teve uma peculiaridade. O Pablo, faltou um atleta na categoria adulto, de seleção contra a seleção, e naquele momento o técnico da equipe brasileira chamou o Pablo. Ele falou, você tem condição, ele tinha 16 anos. Então, você tem condição, e ele lutou com um lutador de taekwondo, acho que foi da Argentina, 4º grau. E a equipe brasileira estava perdendo, e o Pablo conseguiu o bronze para a equipe brasileira. E lutando com um graduado 4º grau. Eu mandei a luta para você aí, que ele está em câmera lenta, que ele derrubou o atleta. Então, uma premiação que a gente já recebeu. Então, nós trouxemos 8 premiações. E com essa luta ele conseguiu virar o placar? Sim, virou o placar. O Brasil estava perdendo, o Brasil não ia trazer nada. Só ia trazer o pessoal machucado, infelizmente. Porque nessa categoria que ele foi convidado a preencher a vaga do atleta, eles não podem usar o peitoral, nem o capacete, nem o protetor tibial. É só luva e o protetor bucal. O Pablo usa aparelho em cima e embaixo. Nessa hora você falou para ele, vai lá e derruba o grandão. Não, nessa hora eu chamei ele e falei, o que você acha? Ele falou assim, eu estou pronto. Eu falei, você já viu? Eu posso assinar, porque eu tenho que ter uma autorização, né? Eu
eu posso assinar, eu confio em você, você confia em você, porque não adianta eu confiar, você tem que confiar em você. Não, eu confio, eu vou ganhar. Então eu achei lindo aquilo assim, claro. Não, eu vou ganhar. E aí ele chamou o técnico da equipe brasileira e falou, não, eu vou ganhar. E foi lá e fez bonito mesmo. Então, esses títulos de bicampeões, eles conseguiram esse ano? Os dois são bicampeões. Esse ano, não. O ano passado e o ano retrasado. Tá. Esse ano a gente não teve o paulista e não teve o brasileiro. O Ramon é tricampeão brasileiro pela Federação Brasileira de Karatê Kobudo, tá. De Karatê. O Pablo é bicampeão brasileiro de Karatê também. De Karatê também. Agora, de artes marciais, os dois são campeão brasileiro. Os dois são porque eles competem pelas artes marciais e pelo karatê. Entendi. Pela Federação Brasileira de Karatê Kobudo, que é a federação que organiza essas competições, essas classificatórias. Entendi. Então, os dois são bicampeões brasileiros. O Pablo é bicampeão brasileiro de karatê, o Ramon é tricampeão brasileiro de karatê. Os dois são campeões brasileiros de arte marcial, pela ASAM, que é a Associação Sul-Americana de Arte Marcial. Nós somos filiados. Os dois, eles são medalhista pan-americano, agora em novembro, Tá. E ganharam várias competições em todas, e nós temos um total aproximado agora de 419 medalhas. Só o ano passado nós conquistamos 32 títulos. O karatê ainda não é um esporte olímpico? Não, o karatê é meio complicado. O karatê, eu particularmente não acredito, diante de tantos congressos, convenções, cursos, palestras que eu participo, o karatê não vai ser olímpico. Não vai? Não. Antes de 2024, acredito que não. Nem 2016, outras modalidades de artes marciais já são. Sim, eu acredito que se houver um nome na arte marcial para ir para a Olimpíada, seria as artes marciais. Por exemplo, nós somos federados da Associação Sul-Americana de Artes Marciais. Entendi. A Federação de Artes Marciais. Porque o karatê ele tem muitos estilos. Entendi. Ele tem muitas federações. Por conta dos estilos, ele tem muitas federações. Então, o que acontece? Uma bate de frente com a outra. Então, um quer ser melhor que o outro. Você está entendendo? Então, você não tem como ser melhor que o outro se você não se unir. Isso é difícil. Eu não acredito. Particularmente, eu não acredito. Existem pessoas que têm esperança. Eu já perdi essa esperança faz tempo. Eu acho que hoje o meu foco maior é o Mundial. São esses 2 mundiais. Eu tenho um Mundial agora em novembro. Eu vou estar lá em Buenos Aires com meus filhos. Mundial de karatê ou de artes marciais? De artes marciais. Artes marciais. Em novembro, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Eu tenho o Mercosul agora, que é de karatê. O que acontece? Os meninos, eles competem tanto pelo karatê como pelas artes marciais. Entendeu? Então, o destaque que eles têm é tanto nas artes marciais quanto no karatê. Entendi. E nós somos associados e todas as faixas dos dois, eles têm diploma de todas as faixas. Por exemplo, o atleta, quando ele é federado e ele compete fora do seu país, fora do seu estado, em competições que são oficiais ou competições de alto nível, ele tem que estar, nas suas graduações, regulamentado. Ele tem que estar federado, ele tem que ter diploma das suas graduações. Infelizmente, isso não acontece com muitos atletas. Eles não recebem ou não fazem questão dos diplomas. E isso é uma coisa que eu sempre primei muito. Fez o exame, tem que me dar o diploma. Ele tem que ter o diploma da academia, tem que ter o diploma da federação. Bom, essa altura dos acontecimentos, essa altura do programa, já devem ter várias mães telespectadoras e atletas, jovens, garotos aí, que estão aplaudindo, logicamente, a perseverança da equipe Melo, obrigada, que é a família Melo, Muito obrigada. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalo, mas eu queria voltar no segundo bloco para a gente falar um pouco da rotina. Como é que é o arroz e feijão dessa molecada, como é que é o dia a dia dessa molecada, como é que é a hora de ir para a escola, se eles vão para a escola com tanto prazer quanto vão para competir, mas nós voltamos já para você explicar isso para o telespectador. Pode deixar. O programa Sociedade volta rapidinho, fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Quem assistiu o primeiro bloco percebeu aqui a perseverança da mãe Vilma Alfred. Ela é técnica da equipe Melo. A equipe Melo, o que é? São dois karatecas, o Pablo e o Ramon, que estão dando um trabalho danado aí pelo mundo afora no karatê, tanto no kata quanto no combate. E também nos campeonatos de artes marciais, onde eles se misturam aí com atletas de outras modalidades ligadas a artes marciais, como Taekwondo, Kung Fu, Muay Thai, aquelas brigas lá, kickboxing, né? E os dois, o Pablo e o Ramon, têm se destacado muito. São dois atletas que moram em Guarujá. São filhos da Vilma e do Paulo, que é o marido da Vilma, que pai dos meninos, que já foi boxeador. A Vilma brincava lá de taekwondo, o Paulo também brincava um pouco de boxe e tal, mas os dois meninos levaram adiante desde os 4 anos que o Pablo é atleta e já logo em seguida já foi federado. O Ramon nasceu já na barriga, ele já sentia os movimentos da mãe acompanhando o irmão mais velho e também se envolveu aí com esse assunto. Quando o Michel mostrar, vocês agora estão vendo aqui na imagem aberta, são alguns dos troféus. A Vilma queria colocar troféu aqui, mas não ia dar para aparecer nem o apresentador, nem a entrevistada. Tem algumas medalhas, várias medalhas. Os dois meninos estão para lá de consagrados com nessa modalidade, nessa determinação deles. Graças a Deus. Aliás, determinação é o título do livro que a Vilma lançou. Justamente, o livro já conta parte dessa saga toda. Fala um pouco para nós sobre o livro e depois eu quero ter tempo para te perguntar sobre a rotina dos meninos. O livro, quando eu decidi escrever o livro, foi para ajudá-los, né? Porque a gente sabe que competições são muito caras, o karatê é um esporte muito caro, né? E a pretensão inicial era ajudá-los. Então, ele não conta propriamente a história dos meninos. Eu uso a história deles como parâmetro de exemplo para outras crianças. Certo. Então, eu falo de bullying, eu falo de mestres, eu falo de professor bom, professor que não é tão bom, né? Eu falo a rotina de como você correr atrás de um patrocinador, como você manter esse patrocínio.
as dificuldades, o ganhar, o perder, o cair, o levantar, quando se machuca, o que uma mãe sente quando o filho está sangrando e não pode falar nada. Né? Então, são coisas assim que eu conto no livro. E a experiência de vida de um sonho, né? E alguns sonhos que foram realizados e de que forma a gente chegou nesses sonhos, né? E que o karatê, a arte marcial, ele, em hipótese nenhuma, atrapalha uma criança no desenvolvimento da escola, na sua vida social, né? Ele não atrapalha, muito pelo contrário, ele ajuda. O Pablo escolheu o nome do irmão? É. É um dos capítulos do livro que eu estou vendo aqui. O Pablo escolheu o nome do irmão. Ele que escolheu. E como é que foi essa história do bullying no começo? Porque o Pablo, quando era criança, toda criança, isso é normal. Claro. O Ramon também passou por essa fase. Toda criança, nos seus 3, 4 aninhos, principalmente nessa faixa de 4 anos, a criança ela é gordinha mesmo. Né? Todos nós um dia fomos gordos, principalmente eles dois que mamavam, tal, não tomavam mamadeira. Né? E ele sofreu bullying no próprio ambiente que ele estava, né, praticando. E sofreu por parte de alunos, né? E, enfim, foi uma situação muito delicada, né, que ele passou e eu tive que usar de uma psicologia de mãe mesmo. Qual era a idade deles nessa época? Ele tinha o Pablo devia ter uns 6 anos, acho, 6 anos. Né? E ele ficou... Esses meninos que mexeram com ele com 6 anos, hoje em dia não mexem mais. Não. Inclusive, todos ficaram no meio do caminho. Hoje, eu já encontrei diversas vezes as mães desses meninos que, na época, eram muito mais graduados que ele, né? Ele era faixinha amarela na época. E tinha deles que era faixa roxa, faixa azul, né? E hoje, eu encontro mães dessas pessoas que me cumprimentam, olha, eu comprei o seu livro, olha, poxa, sabe? Então, isso é muito legal, porque eles viram que meu filho só aprendeu, né? Naquele momento ali. Então, foi assim, um momento muito, como eu posso te explicar? Foi um momento muito triste, assim, de você saber que pessoas que estão ali junto, treinando, agem daquela forma, né? Então, eu coloquei isso no capítulo, lógico que eu não coloquei nomes, né? Para que todas as mães que lerem meu livro, elas saibam que o filho dela ali vai passar por um bullying. Se ele for gordinho, se ele for muito magro, se ele for muito alto, qualquer coisa é motivo de um bullying. Naquela época nem se falava em bullying, né? Não havia esse termo, né? Não é por acaso que hoje em dia o bullying é uma das grandes preocupações, tanto das autoridades educacionais quanto da própria família. Exatamente. Né? Foi muito legal, porque eu não ensinei violência para ele, né? Entendeu? A gente passou... Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele falou para mim assim, eu não quero passar mais por isso. Eu falei, então você vai ser um campeão. Você não vai passar mais. E como que está o livro? Você lançou a primeira edição? O livro foi lançado, ele foi lançado em 2012, ele tem uma vendagem muito boa. Graças a Deus ele tem, inclusive já tem vendas fora do Brasil, mas não que a editora tenha mandado. Mas quando a gente vai para competição fora do Brasil, o pessoal pede e tal, a gente leva. Né? Então já está rodando também lá fora do Brasil. Está na primeira edição? Já tá ele está na primeira edição, nós vamos ter um novo lançamento, vai ser um livro com algumas alterações. Né? Vai ter mitos e verdades do karatê, algumas coisas que muita gente não fala que vai estar no livro, bastidores de competição, enfim, vai ter muita novidade. E esse novo lançamento ainda não tem uma data prevista, a gente já está trabalhando nisso, mas é que a gente está preocupado com o calendário desse ano, que é um tanto quanto difícil, né? Os meninos estão em treinamento, estão em dieta, né? Então é difícil colocar um adolescente e uma criança em dieta. Né? Nesses tempos em que o país tenta se afirmar, né, no ambiente esportivo, com a realização da Copa do Mundo e também das Olimpíadas daqui a 2 anos, nada melhor do que ter 2 atletas aí de Guarujá levando o nome da cidade para aquele degrauzinho mais alto do pódio. Pedi para o Michel colocar um pouco as fotografias da equipe Melo em plena disputa, e a técnica Vilma vai explicando, tá? Então, esse é o Pablo com 6 anos com o Shizato, mestre maior. Shizato é de Santos, né? Ele treina na academia do Shizato. Também. Eles treinam na academia Shizato, vai fazer 6 anos. Eles treinam lá segunda, quarta e sexta, terça e quinta em casa? Exatamente, terça e quinta comigo. Não tem folga? Não, de jeito nenhum. 3, 4 horas de treino. Aí, volta um pouquinho, Michel, por favor. Aí é o Ramon ganhando o Campeonato Brasileiro em cima desse menino aí. Esse foi o primeiro brasileiro de arte marcial que o Ramon ganhou.
Parece maior que ele. O menino é bem maior. O menino é quase do tamanho do Pablo. E ele acertou esse golpe aí, foi o terceiro. E aí é de artes marciais. É artes marciais. E o menino está lutando karatê também? Não. O menino está lutando artes marciais também. Artes marciais. Mas não, minto, desculpa. O menino está lutando karatê, mas é um outro estilo. Um outro estilo. Shotokan, se eu não me engano. Vamos lá, Michão. Aí o Ramon ganhou desses meninos aí para ser bicampeão sul-americano. E ali a técnica da equipe do Chile, de preto ali. Tá. Aí um momento de treinamento, né, que a gente tem que ter, assim, usar um pouquinho da psicologia com os dois, né? Esse é o momento que a gente está treinando e esse passando é algumas orientações. O Ramon e atrás de mim é o Pablo ali. Tá. Os dois. Tá. Aí é o prefeito de Minas Gerais, de Pouso Alegre. Pouso Alegre? É Pouso Alegre. Uma disputa lá. Muito querido ele, muito querido. Ele sempre está lá no Minascan. A gente já esteve, acho que em 4 edições no Minascan. Já recebemos uma homenagem lá no Minascan por eles terem ganhado o primeiro título sul-americano. Foi muito bacana. Eles estão em Assunção. Essa é a senadora Marcia Dirrado, da Argentina. A senadora, muito querida também, gente. Ela participava lá. Esse é o técnico da equipe brasileira de artes marciais. Quando a gente vai para fora do Brasil, ele que comanda a equipe, ele que treina em São Paulo. Certo. E os dois já consagrados ali com seus troféus. Graças a Deus. Aí é o Pablo ganhando o campeonato brasileiro de arte marcial. De arte marcial. Tá. Aí foi um momento, assim, maravilhoso, porque ele ficou nervoso. E ele tá firme ali, né? O rapaz postura, caiu, né? O rapaz, nesse golpe aí, o rapaz Logo caiu. depois o rapaz caiu. Eu ali atrás, sou eu ali atrás, tá vendo? Ele tá com um jeito que derrubou mesmo nessa derrubou, foto. Tem mais foto? Aí foi a entrega do diploma de campeão, medalhista pan-americano, né? Eles ganharam bronze e a classificação para o Mundial. Uhum. Então, quando você ganha uma competição de alto nível, você recebe não só o troféu, a medalha, mas você recebe o diploma para comprovar a veracidade do título, né? Claro. Era no Paraguai? Foi em Assunção. Aí em Assunção, quando eles foram campeões sul-americanos de arte marcial. Que é esse troféu que está aqui na mesa. Exatamente. Aí os dois em treinamento, eu mando o Ramon chutar. Isso é o Ramon chutando o Pablo. E o Pablo defendendo o Ramon. Ele tem uma abertura de mão muito boa. O Pablo atacando o Ramon, olha lá. Ele ensina muito bem a mão. E não perde a postura, né? Nenhum dos dois, um contra o outro, mas eles não perdem a postura. Entendi. Né? Aí o Pablo chutando o Ramon. O Ramon defendendo a perna do Pablo com o braço. Não tem dó, né? Não. De jeito nenhum, não tem dó. Os irmãos em casa... E aí encontro, né? De 2 golpes. Geralmente, 2 irmãos em casa, é difícil os dois não terem... Pode falar. Então, aí eles estão fazendo o kata em equipe. Tá. Aquele rapaz exatamente. Aquele rapaz que está com a faixa azul no kimono é um rapaz de um outro estilo que naquele momento precisou fazer, a gente queria competir. E aí eles treinaram 40 minutos e foram vice-campeões de kata. Aí é o Pablo fazendo kata de faixa preta. É uma hora do pulo. Esse pulo é maravilhoso, né, nesse kata que ele fez. Entendi. Medalha de ouro. Aí foi um momento muito especial, maravilhoso, que a gente foi recebido pela prefeita, no gabinete dela, a convite dela. E para nós foi uma honra muito grande estar com ela. Ela dizer para a gente que nos conhece a nossa história, nos prometeu o apoio total e ter cumprido, e está cumprindo da melhor forma possível. E eu me sinto muito feliz. Aí foi no lançamento do livro, a primeira edição, né? O Putz Grila cobriu. Algumas mídias cobriram também. Foi um momento muito especial para a nossa equipe, muito emocionante, assim. Tem mais fotos? Esse é o prefeito do Papa, que nos honrou, né? Fazendo essa foto com a gente no gabinete. A gente estava junto no gabinete lá com a prefeita. É uma pessoa maravilhosa, muito simples também, que também disse que conhecia a nossa equipe, acompanhava a nossa história em algumas entrevistas que a gente dá em rádio, assim. Então, achei muito legal, assim, da parte dele, ele nos honrar, fazendo essa foto com a gente. Ô, Vilma, eu ia perguntar para você, 2 irmãos dentro de casa, assim, dentro de uma casa, assim, geralmente tem aquele desentendimentozinho na hora de alguma coisa, você pegou a bolacha, a última bolacha, aquela coisa toda. Como é que são esses 2 em casa? Não, imagina. Se resolverem brigar, você está perdida. Não, estou perdida. Aí eu estou perdida, porque aí eu vou ter que ser o escudo, né? Não, o karatê, ele ensina... o atleta de karatê, ele não é violento. Porque o karatê, ele tem uma filosofia. As artes marciais, em geral, ela tem filosofia. Então, você não pode sair por aí batendo, né? Você não pode sair por aí dizendo que você é... Porque você é o faixa preta, que você bate em todo mundo.
a arte milenar do karatê e de todas as artes marciais não prega isso, né? E a gente procura também, né, em casa ter uma estrutura familiar para que isso não aconteça. Tem uma capacidade de defesa. Exatamente. Então, o Ramon sabe até onde ele pode ir, o Pablo sabe até onde ele pode ir. Tá. E os dois a gente procura que eles sempre sejam amigos, porque eles são uma equipe. Nós somos uma equipe. E a equipe não briga, a equipe não é um melhor que o outro. Os dois são iguais, estamos no mesmo sonho. Como é que você lida com a rotina normal de duas crianças? Crianças no bom sentido da palavra. Escola, alimentação, tudo isso. O Ramon tá em dieta, né, para emagrecer. O Paulo estava em dieta para emagrecer, emagreceu um pouquinho a mais e agora vai entrar numa dieta para engordar 2 quilos. Certo. Nós precisamos urgentemente que ele engorde 2 quilos. Eles comem tudo normal? Não. Eles nunca colocaram chiclete na boca, chocolate não come, nem refrigerante. na Páscoa? Não, Páscoa de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Nem sonho. Refrigerante, nada ácido, nada que possa provocar infecção de garganta, praia, essas coisas que toda criança que não tem a vida que eles têm, costuma ter, né? E isso não causa neles nenhuma espécie de tristeza, de frustração, nada? Você não, percebe, porque a vida deles, desde 4 anos, desde pequeno, né? E viajando também? Vivem viajando, exatamente, eles vivem viajando. E assim, o que acontece é que eles têm um foco, né? Eles têm um sonho. E eles sabem que abre mão de muitas coisas. É. Às vezes o meu filho mais novo fala, mamãe, mas poxa, eu queria ir no aniversário do menino, mas só que lá tem bolo e você não pode comer bolo. Né? Então é difícil, mas... E a questão da escola? Eles conseguem... Olha, os dois, graças a Deus, eu não tenho que me queixar. Normal, natural? Ou você tem algum esquema especial? Não, eles estudam no Colégio Ômega, que me dá todo o apoio. Quando a gente tem viagem e precisa repor aula, alguma coisa, alguma matéria, certo. Nós temos a coordenadora, tem a Márcia, tem a Rita, que é a diretora, tem a Tirene, tem a Carla, tem uma equipe que os ajudam a recuperar o que eles perderam. E tem viagem que a gente fica 1 semana, 10 dias fora, né? Então tem que recuperar. Eles nunca repetiram de ano, nunca tiveram nota vermelha e nunca tiveram nota baixa. Sim. Então sempre foram exemplo na escola, né? E assim... A gente procura que eles sejam um parâmetro de exemplo também na escola. Claro. Né? Para que outras crianças não imaginem assim, mas ele faz karatê e viaja, ele não estuda. Entendo. Não, pelo contrário, eles estudam. O Pablo fala fluentemente o inglês, o Pablo é professor de karatê, se quiser dar aula pode dar. O Ramon, ele fala fluente o inglês. O Pablo, ano que vem, está se formando, né? No inglês. O Pablo escreve para alguns blogs de música, Portal do Rock. Vai acabar virando jornalista. Não, o Pablo, ele pretende fazer faculdade de jornalismo, o Ramon pretende fazer faculdade de advocacia marítima, mas os dois não vão deixar o karatê de lado, porque é um sonho que eles têm de ter empreendimentos futuros para as artes marciais. A gente tem alguns projetos, né? E eu espero que dê tudo certo, que a gente consiga chegar a concretização desses projetos. Eu espero estar vivo para ver os projetos, né? Como é que o município, o pessoal do telespectador pode acompanhar as novas atividades aí do Pablo e do Ramon, a equipe Melo de Karatê de Artes Marciais? Pelo Facebook? Então, a equipe Melo, ela tem um Facebook que fala exclusivamente de competições, para onde vai, de onde está vindo. Nós temos inúmeras matérias em YouTube, no Google. Quando a gente está chegando de alguma competição, graças a Deus, algumas mídias notificam. Quando a gente está para ir, algumas mídias já estão lá, ou já preparam algum trabalho. Entendi. Então, assim, graças a Deus, eu tenho que agradecer demais, assim, você e todo o pessoal que trabalha com mídia, né, divulgando, mostrando o trabalho que não é fácil. Você ser atleta nesse país é muito difícil, né? Mas que com determinação, com foco, se você tem um sonho e você quer chegar nele, você tem que batalhar, você tem que correr atrás. Não é fácil, né? Mas que a pessoa não desista, né? E que eu queria deixar um recado para a mãe, né? Para os pais, que o pai e a mãe, eles não podem deixar o filho que vai fazer o futebol sozinho. Vai lá, faz, depois você me conta como foi. O filho, ele quer o pai e a mãe do lado. Eu quero fazer uma arte marcial. Ele tem que estar perto. Ele tem que estar ali incentivando. Não tem graça, que ver se é o sonho. Fazer sem o pai e a mãe não, porque exatamente, você vai ver se o teu filho está bem, se ele tem se é só sonho,
se ele tem um talento. Claro. E aí você vai poder optar, deixo aqui ou coloco num lugar melhor. Né? No meu caso, eles hoje treinam numa academia que hoje é um ícone, né? E ela está há 50 anos no mesmo lugar, né? Entendi. Então, era bom que os pais e as mães acompanhassem o sonho dos seus filhos. Tá Né? certo. Bom, como vocês viram, não é fácil tocar um projeto esportivo desse porte sem o apoio. E pela capacidade, pela sensibilidade dessas empresas que ajudam a equipe Melo, a gente vai enumerar aqui as empresas que apoiam, sem nenhum problema de merchandising. Né? A equipe Melo tem o apoio do CNA Inglês Definitivo, do Colégio Ômega, da Clínica Pronto Odonto Atual, da Toca dos Chinelos, do Estacionamento São Judas Tadeu também ajuda, a Casa dos Ciclistas, a Sociedade Esportiva Itapema, a Aviação Translitoral também ajuda, a Geração Net, a Prefeitura de Guarujá, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, a Unimed e a TRG Agência de Viagem. Vilma, só tenho a te agradecer. E antes de você terminar de despedir, eu queria que você explicasse para o telespectador o que é esse troféuzinho aqui que a gente acabou não falando. Troféu é uma joia. E já estamos acabando a entrevista. Esse troféu é uma joia. Eu recebi esse troféu do presidente da Associação Paulista de Karatê. É o mestre Evaldo Galindo. Ele me entregou pela honra do livro, né? Do lançamento do livro e pelo sucesso do livro no mundo do Karatê. Né? Então, ele com a diretoria da Associação Paulista de Karatê, resolveram me premiar com esse troféu, que para mim é uma joia. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque a repercussão do livro foi muito boa, tem sido muito boa, tanto é que eu estou lançando agora com algumas modificações, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá certo. Deixar o espaço para você despedir do telespectador. Eu quero agradecer demais ao povo de Vicente Carvalho, de Guarujá, a todas as mães, né, a todos os técnicos que lutam no dia a dia para ensinar os seus alunos a serem grandes atletas, que esses técnicos, que esses professores não desistam dos seus alunos, dos seus atletas, porque não existe um atleta que não foi um bom aluno na sua academia ou na sua modalidade, né? E que eles possam perceber quem tem talento e poder investir naquele aluno, naquele menino, né? Naquela menina, para que ele possa realizar um sonho, né? Eu aprendi a sonhar com meus filhos, entendeu? Então, eu gostaria que todos os pais e todas as mães sonhassem com os seus filhos, né? Que vai ser muito legal. Aí você vive aquele sonho, né? E o mundo, com certeza, ficará melhor. Ah, com certeza. Vai ter menos criança dando problema na rua, né? Menos pais se descabelando, né? O esporte é tudo, o esporte é saúde, né? E eu gostaria de falar uma coisa assim, que eu sempre falo. O atleta, ele não precisa pedir esmola, ele tem que ser reconhecido, né? Pelos seus patrocinadores, pelos seus governantes, pelos seus professores, pelos seus pais, pelos seus amigos. Tá bom? Obrigado, Vilma, pela entrevista. Imagina, que isso. Obrigado a você. A você. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.